A antiga Índia foi o berço de uma das primeiras civilizações urbanas do mundo, conhecida como a civilização do Vale do Indo. Surgiu por volta de 2600 a.C. e floresceu nas regiões do noroeste do subcontinente indiano, abrangendo partes dos atuais Paquistão e Índia. O que torna essa civilização tão intrigante é o fato de que grande parte de sua história e cultura permanecem envoltas em mistério. A civilização do Vale do Indo foi uma das primeiras sociedades urbanas do mundo, com cidades planejadas e infraestruturas avançadas para a época. Mohenjo-Daro e Harappa são dois dos sítios arqueológicos mais importantes descobertos até agora. Essas cidades apresentavam um sistema de encanamento sofisticado, com banheiros e sistema de drenagem, o que indica um alto nível de planejamento urbano e habilidades técnicas. Os artefatos encontrados nas escavações arqueológicas revelam uma cultura rica e complexa. Esculturas, cerâmicas, joias e selos de pedra com inscrições misteriosas têm intrigado os estudiosos há décadas. No entanto, a falta de decifração da escrita do Vale do Indo continua a ser um desafio, dificultando a compreensão completa dessa civilização. A antiga Índia e a riqueza de religiões que se originaram nessa região tiveram um impacto significativo na cultura e na história do país. O hinduísmo, por exemplo, é uma das religiões mais antigas do mundo, e ainda é praticada por milhões de pessoas na Índia e em outras partes do mundo. Essa religião é baseada em uma ampla gama de textos sagrados, incluindo os Vedas, Upanishads e os famosos epopeias, como o Ramayana e o Mahabharata. O hinduísmo abrange uma variedade de crenças, rituais, deuses e deusas, e ensinamentos sobre a moralidade e a vida após a morte. Além do hinduísmo, a antiga Índia também foi o berço de outras religiões, como o budismo, o jainismo e o sikhismo. O budismo, fundado por Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, se espalhou a partir da Índia para várias partes da Ásia, influenciando profundamente muitas culturas. O jainismo, por sua vez, foi fundado por Mahavira, e promove a não-violência e a busca da libertação espiritual. O sikhismo, uma religião relativamente mais recente, surgiu no século XV, no Punjab, e combina elementos do hinduísmo e do islamismo. O período védico abrangeu aproximadamente do século XV ao VI a.C. Durante esse período, os textos sagrados hindus, conhecidos como Vedas, foram compostos, e a sociedade indiana se organizou em um sistema de castas. Os Vedas são uma coleção de hinos, rituais e ensinamentos filosóficos, que formam a base do hinduísmo. Eles foram transmitidos oralmente de geração em geração, antes de serem finalmente registrados, por volta do século VI a.C. Os Vedas fornecem insights sobre a cultura, a religião e as crenças da antiga Índia. O sistema de castas, que se desenvolveu nesse período, é um dos aspectos mais complexos e intrigantes da sociedade indiana antiga. Esse sistema classificava a sociedade em 4 varnas: os brahmanes, a sacerdotes e estudiosos; os kshatriyas, a guerreiros e governantes; os vaishyas, a comerciantes e agricultores; e os sudras, a trabalhadores braçais. Além das varnas, havia também as castas fora do sistema, conhecidas como dalits ou intocáveis, que ocupavam a posição mais baixa na hierarquia social. A divisão das pessoas em castas determinava seu status social, seus privilégios, suas ocupações e até mesmo com quem eles poderiam se casar. Essa estratificação social rígida foi uma característica proeminente da Índia antiga, e influenciou a vida das pessoas em várias esferas, desde a política até a economia e o acesso à educação. Apesar de ter sido uma característica duradoura da sociedade indiana, o sistema de castas também foi alvo de críticas e questionamentos ao longo dos séculos. O surgimento de movimentos reformistas e abolicionistas desafiou a rigidez do sistema, buscando igualdade e justiça para todos os membros da sociedade. O período védico também testemunhou a evolução da língua sânscrito,
que se tornou a linguagem sagrada e literária da Índia antiga. O sânscrito foi usado para compor os Vedas, bem como para a produção de uma vasta quantidade de literatura, incluindo os grandes épicos do Mahabharata e do Ramayana. O Império Maurya, um dos maiores e mais poderosos impérios que governaram a região. Fundado por Chandragupta Maurya, no século IV a.C., o império atingiu seu auge sob o reinado do famoso imperador Ashoka. O Império Maurya abrangia uma vasta extensão territorial, estendendo-se desde o atual Afeganistão até partes do Bangladesh. Sua capital era Pataliputra, localizada no atual estado de Bihar, na Índia. O império foi caracterizado por uma administração eficiente, desenvolvimento econômico e conquistas militares significativas. Ashoka ou Asoka é um dos líderes mais icônicos da história indiana. Inicialmente, ele expandiu o império por meio de campanhas militares, conquistando várias regiões. No entanto, após testemunhar os horrores da guerra, Ashoka adotou o budismo como sua fé pessoal e renunciou à violência. Ele promoveu princípios de tolerância religiosa, justiça social e bem-estar público em seu reino. O reinado de Ashoka é conhecido por suas proclamações, conhecidas como os Editos de Ashoka, que foram escritos em pilares de pedra e rochas em todo o império. Esses editos abordavam uma variedade de questões, desde questões religiosas e morais até direitos dos animais e preocupações sociais. Eles são uma importante fonte de informações sobre a sociedade e as políticas do Império Maurya. Além de suas conquistas políticas e administrativas, o Império Maurya também foi um centro de atividade intelectual e cultural. A corte real de Ashoka atraiu acadêmicos, filósofos e artistas de várias partes do mundo conhecido na época. Essa interação cultural resultou em um florescimento artístico e arquitetônico, com exemplos notáveis sendo as colunas de Ashoka e os monumentos em Sarnath e Bodh Gaya. Após o declínio do Império Maurya, a Índia Antiga testemunhou a ascensão e queda de vários outros reinos e dinastias ao longo dos séculos. A Índia Antiga foi pioneira em muitos conceitos matemáticos e desenvolveu um sistema numérico único, conhecido como Sistema de Numeração Indo-Arábico. Esse sistema, que incluía o uso do zero como um dígito, foi posteriormente adotado por outras civilizações e é amplamente utilizado em todo o mundo hoje. A introdução do zero foi um marco importante na história da matemática e teve um impacto revolucionário no desenvolvimento de várias áreas, como a álgebra e a astronomia. Os matemáticos indianos antigos também fizeram contribuições significativas para o campo da geometria. O tratado matemático chamado Subha Sutras, escrito por volta do século VI a.C., contém regras e fórmulas para a construção de altares retangulares e quadrados, usados em rituais religiosos. Essas fórmulas demonstram um conhecimento avançado de proporções e teoremas geométricos. Além disso, o matemático indiano Aryabhata, que viveu no século V d.C., desenvolveu a teoria da trigonometria e propôs métodos para calcular senos e cossenos. Suas contribuições na área da trigonometria influenciaram diretamente o desenvolvimento posterior dessa disciplina em todo o mundo. A antiga Índia também foi um centro de estudos astronômicos e a astrologia desempenhou um papel importante na vida cotidiana das pessoas. Astrônomos indianos antigos desenvolveram sistemas complexos de medição do tempo, observaram os movimentos dos planetas e das estrelas, e realizaram cálculos astronômicos precisos. O mais famoso desses astrônomos foi o matemático e astrônomo Brahmagupta, que fez importantes contribuições para a astronomia e a matemática, como a introdução dos números negativos e a formulação de regras para a aritmética com zero. O declínio e as invasões estrangeiras na antiga Índia marcam um período turbulento e desafiador de sua história. No início do primeiro milênio depois de Cristo, a Índia testemunhou uma série de invasões estrangeiras, que tiveram um impacto duradouro. Uma das primeiras invasões significativas foi a do Império Gupta,
uma das eras douradas da civilização indiana, por tribos invasoras da Ásia Central. O declínio do Império Gupta marcou o início de um período de fragmentação política e disputas regionais. No século VIII d.C., o subcontinente indiano foi invadido pelos árabes muçulmanos, que trouxeram consigo o Islã. Eles estabeleceram várias dinastias islâmicas, como a dinastia Ghaznavida, a dinastia Ghurida e o sultanato de Delhi. Essas dinastias islâmicas governaram partes da Índia por séculos, introduzindo uma nova religião, costumes e influências culturais. No século XIII, a invasão mongol, liderada por Gengis Khan e seus sucessores, conhecidos como Tamerlão, também afetou a Índia. Embora essas invasões tenham causado destruição e instabilidade em muitas áreas, elas também levaram a um intercâmbio cultural e influenciaram a arquitetura, a literatura e a arte. A chegada dos europeus no final do século XV, liderados por exploradores como Vasco da Gama, marcou uma nova fase nas invasões estrangeiras na Índia. Os portugueses, seguidos pelos holandeses, franceses e, finalmente, pelos britânicos, estabeleceram colônias e lutaram pelo controle do comércio e dos recursos indianos. O domínio britânico na Índia, estabelecido gradualmente no século XVIII, levou à colonização e ao controle político direto sobre a maior parte do subcontinente. Essas invasões estrangeiras tiveram um impacto profundo na sociedade indiana. Houve confrontos culturais, religiosos e linguísticos, com diferentes tradições e sistemas de crenças interagindo, e às vezes, entrando em conflito. No entanto, também houve influências mútuas e assimilação de diferentes culturas, que contribuíram para a rica diversidade cultural da Índia moderna. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até o próximo vídeo.